Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Há exatamente um ano, o controle do futebol do Vasco foi transferido das mãos da 777 para a direção do clube, que passou a ser comandada por Pedrinho. Naquele momento, havia uma grande expectativa de que a venda das ações do futebol vascaíno fosse rápida, com rumores de que a Crefisa, parceira do clube na gestão anterior, poderia ser a principal interessada. O cenário, no entanto, é bem diferente hoje, um ano depois, com as negociações ainda estagnadas e sem propostas concretas sobre a mesa. O Vasco segue mantendo conversas com investidores e trocando documentos confidenciais, mas até o momento, não houve avanços significativos. Para tentar acelerar esse processo e tornar a venda mais atrativa, a gestão de Pedrinho está prestes a fechar um acordo com a G5 Partners, uma empresa especializada nesse tipo de negociação. A G5 terá a missão de buscar novas propostas para a venda do futebol do Vasco, e a assinatura do contrato entre as partes está prevista para os próximos dias. O principal obstáculo para que a venda da SAF do Vasco aconteça é a dívida acumulada pela SAF, que, segundo o último balanço financeiro divulgado, já supera os R/cifrão 1,18 bilhão. Esse fator tem sido um ponto de hesitação para os investidores que demonstraram interesse, uma vez que os números preocupantes acabam tornando a transação mais arriscada. No entanto, o clube tem algumas vantagens a seu favor que podem atrair potenciais compradores. O Vasco se encontra hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, com salários em dia e um cenário mais favorável do que em 2022, quando ainda estava na Série B. Além disso, a recente recuperação judicial do clube pode ser um fator que contribua para diminuir as incertezas e atrair investidores que veem no Vasco um time com grande potencial de geração de receita a médio e longo prazo. Embora o desafio da dívida seja significativo, o clube conta com um bom momento esportivo e com uma base sólida de torcedores apaixonados, o que certamente coloca o Vasco em uma posição mais atraente no mercado. A expectativa interna é de que a direção de Pedrinho consiga superar esse obstáculo financeiro e, com o auxílio da G5 Partners, encontre um investidor disposto a arcar com a dívida e investir no futebol do Vasco. Embora o clube tenha recebido sondagens de diversos empresários e investidores, até agora, nenhuma proposta concreta foi feita. O caso mais notório envolve o empresário grego Evangelos Marinakis, que também está em negociação com o São Paulo, mas as conversas com ele não avançaram como esperado. A gestão vascaína, no entanto, permanece otimista, acreditando que, com a ajuda da G5, conseguirá finalmente fechar um acordo vantajoso para o clube. Pedrinho e sua equipe veem a venda como a melhor solução para garantir o futuro financeiro do Vasco, e estão confiantes de que as negociações vão se intensificar nos próximos meses, levando a uma mudança significativa no controle do futebol. Por outro lado, a tentativa de Pedrinho de viajar para a Europa em abril, com o objetivo de acelerar as negociações com investidores, não se concretizou. Embora o desejo de realizar encontros presenciais tenha sido grande, os compromissos de agenda dos investidores impossibilitaram que as reuniões acontecessem. Mesmo assim, a gestão vascaína segue em sua busca por investidores, com a G5 Partners prestes a entrar em cena para dar um novo impulso às negociações. A empresa, que tem vasta experiência na intermediação de grandes negócios, será responsável por procurar propostas de aquisição da SAF, de forma a garantir que o Vasco tenha um futuro financeiro mais estável e competitivo. O desfecho dessa negociação pode ser decisivo para o clube, que aguarda ansiosamente por uma solução que permita ao time voltar a crescer e a conquistar títulos, algo que tem sido um sonho distante para a torcida nos últimos anos. O burburinho nos bastidores do Vasco segue intenso após a divulgação de um possível interesse do clube em Gustavo Cuéllar, volante colombiano que acumula passagens por grandes clubes como Flamengo, Al Hilal e Grêmio. O nome do jogador, que é conhecido por sua qualidade técnica e combatividade no meio-campo, tem agitado a torcida e os jornalistas, gerando especulações sobre uma possível negociação entre o clube carioca e o atleta. Mesmo com o colombiano atualmente no Grêmio, rumores indicam que o Vasco estaria de olho na experiência de Cuéllar para reforçar o setor de meio de campo, buscando um jogador de peso para liderar o time na temporada que se aproxima. O vínculo de Cuéllar com o Grêmio pode não ser um impeditivo para a negociação, e o Vasco, ciente da experiência internacional do volante, teria uma boa oportunidade de fortalecer seu elenco com uma peça de alta qualidade. O nome de Cuéllar sempre foi associado a clubes de alto nível, e sua passagem por times como Flamengo e Al Hilal reforça seu status no mercado. A dúvida que fica é, será que o Vasco conseguirá atrair o colombiano para a colina, ou ele permanecerá no Grêmio? A resposta pode definir o futuro do meio de campo vascaíno e promete deixar a torcida ainda mais ansiosa pelos próximos capítulos dessa possível contratação. Gustavo Cuéllar é um volante de características marcantes, conhecido pela sua leitura de jogo apurada, habilidade para desarmar e boa distribuição de bola.
Sua personalidade forte e liderança dentro de campo são qualidades que o tornaram peça fundamental em todos os clubes por onde passou. No Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, Cuéllar poderia agregar não apenas com seu porte físico e capacidade de marcação, mas também com sua inteligência tática, algo que combina bem com o estilo de jogo ofensivo e de posse de bola do treinador. Sua experiência internacional e passagem por grandes clubes podem ser um diferencial para dar mais consistência ao setor de meio-campo, oferecendo mais equilíbrio entre defesa e ataque. Com sua visão de jogo e presença de área, o colombiano tem potencial para ser um jogador crucial na construção das jogadas e no combate ao adversário, ajudando o Vasco a alcançar seus objetivos na temporada. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruzmaltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, Gustavo Cuéllar reforçou sua imagem de volante altamente confiável, atuando por Al Hilal e Al Shabab em alto nível mesmo fora do eixo europeu. Com 45 partidas nesse período, ele foi presença constante em campo, mantendo sua principal característica, a consistência. Sua capacidade de ler o jogo, antecipar movimentos e proteger a defesa com firmeza fez dele uma peça-chave no sistema tático das equipes sauditas. Embora tenha marcado apenas um gol, Cuéllar não depende de estatísticas ofensivas para se destacar. Sua contribuição está no controle de ritmo, nos desarmes limpos e na cobertura inteligente dos espaços, um jogador que organiza sem alarde, mas com eficiência impressionante. Para o Vasco, Cuéllar representaria um salto significativo em qualidade no meio-campo. A equipe cruzmaltina, ainda em busca de estabilidade e identidade coletiva, carece justamente de um jogador com seu perfil, experiente, técnico e com leitura tática refinada. Sua passagem sólida pelo Flamengo mostra que ele já conhece bem o futebol brasileiro e a exigência do cenário carioca, o que reduziria qualquer tempo de adaptação. Além disso, Cuéllar traria liderança silenciosa e postura profissional, elevando o padrão do elenco como um todo. Sua chegada seria um recado claro da diretoria: o clube não quer apenas se manter competitivo, mas sim brigar em um patamar mais alto. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre a possível contratação de Gustavo Cuéllar? Estamos falando de um jogador com passagem marcante pelo futebol brasileiro, com experiência internacional e que, mesmo longe dos holofotes, manteve um nível alto de atuação nos últimos anos. Cuéllar tem o perfil que falta ao meio-campo do Vasco: firmeza defensiva, leitura tática, postura profissional e a capacidade de organizar o jogo com discrição e eficiência. Mas será que ele ainda pode entregar esse futebol de alto nível no calor do Brasileirão? Você acredita que ele pode assumir a responsabilidade de liderar o setor e transformar a dinâmica da equipe dentro de campo? Queremos ouvir você, torcedor que sente o peso da camisa e acompanha cada detalhe da reconstrução do clube. Cuéllar seria só mais um reforço ou pode ser o pilar de um Vasco mais competitivo, ambicioso e pronto para voltar ao protagonismo? Deixe sua opinião, compartilhe com a torcida e participe dessa conversa que pode antecipar uma grande virada no nosso meio-campo. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.